Vamos lá. BR-116, sábado, 29 de novembro de 2025, Cândido Sales, Bahia. Tô indo aqui sentido Vitória da Conquista e destino Vitória da Conquista, né? A própria. Aqui é a descida a chegada da ponte Cândido Sales, que é bem estreita, por sinal. Requer mais atenção. Aqui, de vez em quando acontece umas colisão feia. E o camarada vai descer aqui, vai descer devagar, desce acelerando. Aí chega nos quebra-mola, os carros param, daí a pouco a camarada tá no fundo da vila. Outra hora cai para essa ponte de baixo aí. E tem radar e quebra-mola e tudo, tanto de um lado quanto do outro. Tem que descer bem devagar. Aqui sentido Vitória da Conquista, até tranquila a fila. Vou passar no perímetro urbano ali de Cândido Sales. A ponte bem estreitinha. Aqui é a ponte sobre o Rio Pardo. É a ponte sobre o Rio Pardo. Esse Rio Pardo, ele tá até descendo uma águazinha, até chovido aí pra cima aí, sente. Esse Rio Pardo, ele passa lá em Mascote, lá na BR-101 também. Já chegando no perímetro urbano de Cândido Sales. De lá pra cá também o movimento tá tranquilo. Por enquanto, né? Mas hoje é sábado também, tá mais sossegado. Mas não quer dizer que fica parado também não. O negócio é movimentado aqui, essa região que dá movimento. Pernoitei lá em Itaubim. Cheguei lá ontem às 18 horas. 18 horas, né? Saí hoje 5 e 8 da manhã. Agora são 7h23. Temperatura 23 graus. Aquele trecho lá de Cachoeira do Pajeú pra cá, até perto de Visa Alegre ali, tá ruim. Tanto um monte de buraco. Eles fizeram um serviço mal feito e muito peso. Aí começa buraco feio, já. Você tem que pelo menos tampar aqueles buracos. Tá complicado. É o perímetro urbano de Cândido Sales. Mas já tá dando fila já, tá indo sentido de Visa Alegre. Quebra-mola, os quebra-mola aí, o perímetro urbano de Cândido Sales aí. É uma fila mesmo. Domingo passado, eu passei aqui no domingo, dia 23. Peguei a fila bem lá embaixo.
Era mais ou menos essa hora mesmo. Eu pernoitei pra cá de Vitória da Conquista. Não, era mais tarde um pouquinho, que eu saí mais tarde. Aí eu peguei a fila bem lá embaixo, bem mais pra lá. Aí, ó. Aí o tamanho de buraco também. Se for passar aqui no mês de dezembro, porque tomara que eles pelo menos tampam aqueles buracos, né? Esses buracos que tá tendo aí. Mas quem for passar no mês de dezembro vai ficar bem atento aí, né? Vem pela 116 até ali, Cachoeira do Pajeú, né? Que é o Pedra Azul. Cachoeira do Pajeú, que é a entrada ali para Montes Claros, Salinas e Montes Claros. Até ali tá bom. Agora dali pra cá, até Divisa Alegre, os buracos feios. Inclusive hoje o carreta do Mercado Pago tá pegando fogo lá perto do Faisão. Não deu nem pro camarada sair para acostamento, ficou parado na pista mesmo aqui, tentar tampar de fumaça preta, e o fogo já estava uns 4 metros de altura. Não tinha como fazer nada. Botavam os cabos lá de longe filmando e coisa, e o fogo tava por trás da gabina aí, que tava feio. Não como nem o camarada desengatar. Mas não deu para sair fora, né? Sem se ferir, né? Ficar perto de fogo, só se for maluco. E lá vai até queimar tudo, porque não tem nada para apagar, não tem carro-pipa na área. Se tivesse alguma coisa, só um carro-pipa, um bombeiro perto, alguma coisa para dar conta, porque senão não apaga não. Muito fogo, muito alto. A carreta tá escrito Mercado Livre, né?
Mais buraco aí, tá vendo? Mais buraco. Um automóvel aí é pegar e furar ou cortar o pneu. Justamente no lugar ruim de desviar também, ó. De domingo pra cá, vê que eu passei domingo aqui, ó. Passei domingo dia 23, hoje é 29, não tinha esses buracos aqui. É rapidinho. Ó. Eu até cheguei em Itaobim 6 horas, né? Quer dizer, se eu viesse, eu dava pra me chegar antes das 22 ali, mas eu ainda pensei, falei, eu não vou porque vai dar na noite, mas tava pensando, olha só, que perigo. Eu tava pensando naqueles buracos lá de Águas Vermelhas, né? De Cachoeira do Pajeú. Aqui eu não tava nem imaginando. Só que aqui tá feio, viu? E pessoal de carro baixo, né, eu digo, automóveis, tem que ter mais cuidado ainda, porque fica mais difícil de ver, somente à noite. Começou a escurecer, não vem não, porque... Ah. Mas eles provavelmente devem consertar isso, tampar pelo menos, né? Fica um remendo e tal, e coisa, mas não tá tanto perigo igual tá isso aí. A pessoa vem, principalmente quando tá ultrapassando, né? Ou até mesmo sem ultrapassar. Quando uma vez tá meio chovendo, outra hora, se for no escuro ainda é pior. Durante o dia dá pra ver melhor. Mas conforme eu disse, eu ainda deixei pra sair hoje cedo lá de Itaobim, eu falei, eu vou sair cedinho, que aí eu passo de dia lá no trecho de Cachoeira do Pajeú e Águas Vermelhas. Só que aqui também tá danado. Se eu viesse, e eu fico com medo que os camaradas vê buraco, se tiver vindo um carro, em vez de frear e cair dentro do buraco e coisa, não, ele joga pra cima do outro. Acontece isso aí, e aí é colisão de frente. Assusta com buraco, né, ou sai para acostamento ou cai dentro dele. Não é jogar de frente com o outro. Ainda bem que eu não inventei de vir. E olha, conforme eu disse, olha que eu passei domingo aqui de 23. É muito movimento, muito peso, né? O asfalto tá meio... algum lugar meio fraco. Rapidinho os buracos aparecem, né? Mas o DENIT tá fazendo recuperação aí nesse trecho da BR-116, onde a Via Bahia deixou esse caco de asfalto velho ruim. Tá arrancando tudo e... tomara que eles venham pra cá e ajeitem isso logo, porque... perigo. Perigo, perigo mesmo.
Essas ultrapassagens que você está fazendo aqui, ó, é um pouco arriscada, mas não é proibida. A faixa ali permite. Essa quantidade de carro que está descendo, ultrapassando aí, se não tiver ninguém subindo, ultrapassando, que é a preferência de quem está na faixa adicional. Mas isso é até perigoso isso aí, mas não é ilegal, não é errado. Se não está vindo ninguém, pode ir tranquilo que a ultrapassagem está sendo feita da forma correta. E quem está subindo também, a obrigação é ficar na direita, não é ficar naquela faixa lá do meio. Somente se está vindo alguém, a não ser que estiver ultrapassando. Se estiver ultrapassando aí já é outra coisa, mas está sozinho aqui, o que custa? Fica na faixa da direita. Deixa de lá para quem quiser descer, passar, ou coisa assim, né? E até porque fica mais longe da fila de carro também, é melhor. Quanto mais longe, melhor. Aí, ó, o movimento já está ficando grosso. A fila ali de Canto dos Salles vai vir longe hoje. Pensei que o movimento ia estar mais devagar, principalmente agora de manhã, mas me enganei.
Mas deu uma seguradinha pra me voltar, não custa nada segurar pra ele passar, né? Que tá descendo embalado. Uma seguradinha pra ele ir embora, né? Segurou pra me voltar pra pista lá. É dessa forma que a coisa tem que ser. Tá andando mais do que eu, mas tá terminando a faixa, né? Mas tudo através da sinalização, né? Liguei a seta, ele deu uma maneirada lá. Aí aqui a pista tá boa, mas aquele ali pra trás, aqueles buracos, boa sim, né? Entre aspas, porque a terceira faixa também tá um buraco ali, ó. Capearam aqui, fizeram o serviço e a terceira faixa lá no canto, que é o local que anda os carros mais pesados, deixaram, não sei, de repente também vão fazer ainda, né? Vão recuperar ali, né? Isso não terminou não, isso aqui tá em obra e tem muito serviço, né? É a herança da Via Bahia, né? Deixou esse negócio tudo sucateado. Um chegado meu tá lá no posto lá de Divisa Alegre, Dom Pedro. Mas falei com ele que eu ia parar lá, mas resolvi não parar, porque para aí eu não vou abastecer lá. Parar só para parar, daí a pouco começa a conversar e não sei o que, e eu vou para ali, mas quanto mais antes eu chegar ali, melhor, que eu cheguei ali, pronto. Chegando lá, chego no destino e acabou. Aí depois, se vai descarregar, se não vai, diz eles que vão, né? Eu tô meio... O pessoal dali não, falou foi a menina lá do Espírito Santo lá que mandou um áudio lá pro patrão falando que descarrega. Mas eu não acredito muito não. Não acredito, ainda mais hoje sábado. Não acredito muito. Eu só fui uma vez ali onde eu tô indo. Uma vez que eu fui, eu cheguei quinta-feira ali, fui descarregar na terça-feira da outra semana. O espaço deles é pouco ali de armazenamento, né? O local lá, o quintal para ficar é grande. Não é calçada, é um terrão assim, mas pelo menos tem espaço, tá lá dentro, não tem perturbação, não tá no meio das ruas fora. Eles têm um espaço enorme lá, só que a câmera lá é pequena. Aí inclusive o rapaz até me falou, rapaz, não dá não, minha cama tá cheia, não sei o que e tal. Não dá, né? Agora a moça de carro que mandou a carga falou que vai descarregar. Tá bom, vamos ver. Vou chegar lá pra saber, né? Mas que hoje é sábado, a turma trabalha a semana inteira e coisa. E hoje o dia já fica curto. Não tão errado também. Não tão errado. O dia hoje é curto, eu já não trabalho o dia todo hoje. Aí, eu acho, não me lembro bem, mas eu acho que amanhã à noite eles pegam e carregam os caminhões deles, né? Aí desocupa a vaga lá, aí talvez descarrega segunda-feira. Se não tiver ninguém lá já, né? Porque às vezes tem mais carro, não é só eu. Mas é assim mesmo, fazer o quê? Eu já tô aqui, então vou pra lá. Pelo menos lá tá lá dentro, lá e pronto. Um local bom pra comer lá perto. Comida simples, mas boa. Não tem esse negócio de muito luxo, né? Mas é boa.
O negócio é esse, arrumadinho, atendimento bom, preço também barato. Então não tem problema com alimentação lá não. Perto, pode sair, caminhar uns 100 metros. Pode ser até que eu volte no posto, que o posto também não é longe não, ok? Tô com as roupas pra lavar, mandar lavar, e eu trago eu pro posto mandar lavar roupa, mas vamos ver, se tem que ficar lá, de repente mais tarde eu venho no posto pra mandar lavar roupa. Agora que o negócio de eu passar por aqui e tal, e quando eu ficar passando lá pela 101, já tem já o local certo que eu dei. Inclusive eu tenho roupa lá, já tem uns 60 dias já. De deixar e apanhar depois, né? Agora aqui tem que ficar e apanhar logo. Eu ia vir até de Visa Alegre ali, que eu ia fazer isso ontem. Não, enquanto eu vou dormir, amanhã cedo apanhar roupa. Ali também lava bem ali de Visa Alegre, no posto Dom Pedro, tem as meninas ali lavam bem. Aí, mas eu desanimei por causa do negócio dos buracos. Eu vou ver, chegar lá, aí depois eu resolvo.
Aproximando aqui da Praça do Pedágio desativada por enquanto, né? Ixi, que fila é essa, gente? Nossa senhora. Do Veredinha. Nossa senhora, tá parado lá. É obra, acho que é obra. Eles estão fazendo a obra aí. Acho que já tá dando seguir para aí, ó. A fila lá, ó. Afe Maria. Fila grande da molesta. É, o Sigpare. É, mas precisa, como tá isso? Precisa mesmo. Precisa. Se for, né? Tomara que não seja acidente também. Mas de lá pra cá tá vindo, né? Se for o Sigpare, tá de bom tamanho. O carro do Denit ali, sei lá, parece. É a luta, né? Fazer o quê, né? É, puxou a fila aqui. Tem um já meio bloqueado aí. Ou não, tá puxando. Eu acho que a Sigpare mesmo, que a fila de lá pra cá. Fila de lá pra cá parou de vir. É obra mesmo. Tomara que seja, né? Que não seja acidente. Tomara que seja melhorias. Quinze minutos parado. É, moço. Camarada, o caminhão do camarada tá uma fumaça danada. É obra assim aí. Ainda bem, graças a Deus. Pelo menos é melhoria e não é acidente. Pena, se eu tivesse parado lá no... Eu também, às vezes, também chegava aqui, pegava a fila já liberada, né? Lá no Divisa Alegre, né? Às vezes que eu chegasse aqui também, pegava a fila já andando aí. Não ia esperar também, né? É, aí também precisa recuperar isso aqui, né? Olha como tá um buraco.
Aí o pessoal do serviço de atendimento ao usuário. Eles estão ali, ó. Mas tem caminhão lá para trás até ver a fila. 15 minutos parado aqui. Aumenta a quantidade de caminhão. Vai juntando. Aí, ó.
eles começaram cedo ali, porque já fizeram um recapeamento até bom essa hora, 8h16. Começaram bem cedo. Ou fizeram à noite também, que tem uns trechos que estão fazendo à noite, trabalhando à noite. Mandar um agradecimento aí para os membros colaboradores do canal: o Flávio Fragoso, Marcos Marquinhos, Elson Salles, Cláudio Matos, Luiz Onofre Teza Gama, Viagem Musical, ali de Vitória da Conquista, né, onde eu estou indo, Super Runtes, Luiz Freire,
Teófilo Lima, Evaldo Silva e a esposa Dona Francisca, José Antônio Silva e a esposa Dona Maria Socorro, Francisco Epifânio, o Chico de Badão e Cícero Rodrigues de Iguatu, lá no Ceará, Júlio César, Heron Alves e o filho Nixon de Ubatã, Dona Maria da Paz e o Tenente Fernandes, que moram em Brasília. O Tenente Fernandes é natural de Fortuna, no Maranhão. Marcelo Miranda, de Nova Venécia, noroeste do estado do Espírito Santo, quase vizinho de município de onde eu nasci, né? Bem perto de Coporanga. Orlando Jacó, Barros Eric, Antônio Luiz Silva, Matheus, o Ramos, Israel Luiz dos Santos e o José Beroldo. Desde já eu agradeço a todos. Mandar um alô aí para o Gerson, que é natural de Padre Paraíso, lá do Vale do Jequitinhonha, e mora lá em Bertioga, né, no litoral paulista, São Paulo. Tem muitos parentes em Padre Paraíso. Valeu, meu amigo, muito obrigado aí. E obrigado pelos elogios. Mandar um alô também para José Conceição da Silva, o Davidson, lá do bairro José Walter, em Fortaleza, e o Vitão, também do bairro José Walter, lá em Fortaleza, o Chicão de Trairi, o Océlio, também de Fortaleza, Judemar Santiago, lá de Pacajus, também lá no Ceará, Donizete Batista, muito obrigado aí pelos elogios, né, que gostaram dos meus vídeos, da minha narração também, muito obrigado. Silmar Oliveira, que é caminhoneiro, que eu conheci lá no Posto Pinga Fogo, lá em Conceição do Castelo, Espírito Santo, é natural de Itambacuri, ali nas Minas Gerais, e mora lá em Irupi, Espírito Santo. O Darcy Matede, que é do bairro Glória, lá em Vila Velha, lá um comércio que eu gosto de ir, próximo à minha casa. Paulo Boa e a esposa Cida, lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O amigo Frank Sinata, o Tito Silva, Douglas Cardoso, gerente da unidade do Posto HG, lá de Bedegó. Muito obrigado aí pela recepção, viu? Que Deus abençoe você sempre aí no seu trabalho e com a sua família. Wesley Santos, Janete Ferreira, Cleito Vanício, Antônio Pereira, Nivaldo Ribeiro da Costa, que é natural de Casa Nova, na Bahia, e mora lá em Americana, São Paulo. E a mãe, Dona Neuza, que mora em Casa Nova, na Bahia. Que Deus abençoe você sempre. BRN 454 Nordeste, o Fran Barros, Edson Santos 381, que é de Goiânia, lá no Goiás, Chadson Matos, Edileuzo Moura, José Isaac, Geraldo Oliveira, morou lá em Porto Real do Colégio, em Alagoas, né, que é divisa lá com Sergipe. Hoje mora em Cidade Tiradentes, São Paulo. Floresvaldo Guedes, Deusdete, aí de Vitória da Conquista, onde eu estou indo. Gil Torres também mora em Vitória da Conquista, mas é natural de Escada. Ivo Rodrigues e a esposa Léo também são de Vitória da Conquista e mora em Guarulhos. Sargento Rocha, da Polícia Militar da Bahia, também de Vitória da Conquista.
Domingos Dias da Rocha. João Rosário, Chico Martins, Célio Bento Freire, Luzinete Rodrigues, meu amigo Durval Carlos, lá de Teoflotone, capital da Pedra Preciosa, né? Sargento Oswaldo, da Polícia Militar de Minas Gerais, lá de Poté, também lá perto de Teoflotone. José Antônio Araújo, que é de Itambé, no Pernambuco, e está em São Paulo. Francisco Oliveira, de Milagres, no Ceará, e mora em Guarulhos, São Paulo. Marcelo Silva, também mora em São Paulo e tem parentes lá no sul da Bahia. Edinaldo Teixeira, Antônio Gomes, Marcelo Guimarães, Antônio LT, lá de Garanhuns, tem um canal no YouTube. Jorge Luiz Feira de Santana, Edelso, conhecido também como Gururim, que é o apelido, né, lá do Posto Maná, e São Domingos do Azeitão, frentista lá do Posto Maná, lá em São Domingos do Azeitão, lá no Maranhão, onde eu estive. Passei na viagem que eu estava indo e retornando lá de Imperatriz. Amigo Roberto Carlos, lá de Baixo Guandu, Espírito Santo, e o Célio também de Baixo Guandu. Sérgio Rodrigues, que também é de Baixo Guandu e amigo do meu amigo Roberto Carlos, né? Maria das Graças da Silva, natural de Cabrobó, no Pernambuco, e mora em Brasília, lá do Distrito Federal. Edson Santos, mora lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelos elogios, gosta dos meus vídeos longos, muito obrigado. Okita, QRA Leal, compadre Dilson Fossili, natural de Rio Negrinho, Santa Catarina. Valdir Paiva, que é carioca e mora lá em Belmonte, no sul da Bahia. Luiz Carlos Maia Alves, Francisco 30, André, professor aposentado lá de Canavieiras, no sul da Bahia. Se Deus quiser, nós vamos tomar um café melhorado junto, meu amigo. Muito obrigado. Adenilton Santiago, o popular tio Nilton, que mora em Itabuna e é natural lá de Santa Luzia. Acizinho Able, que é motorista aposentado lá do sertão da Paraíba. Vem comigo, 3827. O Islânio Bezerra, meu amigo Paulo Lima, motorista aposentado e mora lá em Salvador. Nivaldo Souza, que é motorista rodoviário aposentado e mora em Jequié. Arivaldo Bravo, também motorista aposentado, mora lá em São José do Rio Preto, São Paulo. Aí a viagem passada eu saí, pernoitei aqui, ó. Eu tava retornando, né? Aí saí até umas 8 e pouco aqui, que eu fui ajudar o camarada que tava com o caminhão dele, tava com problema ali. Mas vamos lá. José Flávio Ferreira, Batista Oliveira, que é lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Francisco Walter Ferreira, Joanildo Nascimento, Raimundo Oliveira, Rafael Gomes, Aguinaldo Bezerra e a esposa Nilzete, que são de Ilhéus, no sul da Bahia, e mora lá no sítio em Pilar do Sul, São Paulo. José Soares mora lá em Governador Valadares. Serafim Guilherme, que é natural de Medina e também mora lá em Governador Valadares.
Paulo Ponciano, Adilson Riz, Valdelice Pereira da Silva, Leonardo Matias, né, o Sargento Coppola, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, a Margarete, amigo Ricardo Barros, tenente da Polícia Militar do Pernambuco, e a esposa Ieda e o filho Ricardo Henrique e a esposa José Alves de Caraúbas, na Paraíba, e mora lá em Campina Grande, também na Paraíba. O DVD STOS, Passeios e Viagens, amigo Gilvan Francisco, Valdionor Carlos, Fernando, motorista carreteiro, e a esposa Daniela, que mora lá em Hortolândia, na região de Campinas. Paulo Soares, muito obrigado pelos valeu demais. Júlio Silvério, de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Almir Galdino Nascimento, Valdemar Freire, amigo Marlon Oliveira, que é natural de Ibitupã, na Bahia. Amigo João Alves, que é natural de Cedro, no Ceará, e mora em Tapicirica da Serra, São Paulo. Vai estar passando aqui no mês de dezembro, viu? Já fica de olho, né? Agora no mês de dezembro você vai estar passando. Vai sair no finalzinho do mês, né? Dia 26. Mas eles estão consertando aí, né? Os buracos, né? Recapeando, tomara que vai para lá, aonde está pior lá. Amigo João Alves, que Deus proteja você e sua família aí sempre, e na sua viagem também. Vai dar tudo certo. Maurício Araújo Silva, Mário Cleve, Manuel Domingos, lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Pedro Silva, Ângelo Miranda, lá do Patrimônio Recreio, que é divisa de Santa Maria de Jetibá com Santa Teresa, lá no Espírito Santo. Abraão Soares, Maria Célia Lobo, o Dom Ruiz, Raimundo Dualibe, de São Luís do Maranhão. Arnaldo Zambi, lá de Iconha, Espírito Santo. Pastor Isaac, que é natural de Souza, na Paraíba, e mora em Brasília há mais de 35 anos. Neuza Bezerra, Marcelo Barros, da Fazenda Visgueira, lá em Eunápolis. José de Jardim das Gaivotas, São Paulo. Amigo Alexandre, técnico de enfermagem, e a esposa Lena, lá de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. Agora tá meio complicado de passar por aí, meu amigo, devido àquele desvio enjoado, né? Então, como eu sempre digo, o que eu puder evitar de passar por aquele desvio, eu vou evitar. Juvenal Pereira, de Queimada Nova, lá no Piauí. Afonso Genuíno, vai vir lá do Rio de Janeiro para Capim Grosso, aqui na Bahia. Breno Santos, a minha amiga Alana Repórter, lá de Riachão do Jacuípe, a Baiana FM 96.5, e o pai da Alana Repórter, o senhor Roque Chiada, que é motorista rodoviário aposentado. Forte abraço.
Ivo Félix Oliveira, lá de Goiânia, no Goiás. Marcelo Feitosa, a mãe é natural lá de Dom Expedito Lopes, lá no Piauí. Amigo Márcio MD, da borracharia MD, na estrada Gerando Monteiro, lá em Vila Velha, no Aribiri. Alair Maia, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e a mãe, Dona Joaquina. Vamos lá, Dona Joaquina, que Deus abençoe você sempre. Vanusa Portugal, na Guarda Municipal lá de Catu. Gi Ferreira. Flávio Silva dos Santos, cunhado do meu amigo Heron Alves, lá de Ubatã. Wilson Pereira, que é natural do Piauí. Antônio de Indaiatuba. Wellington, lá de Pirituba, São Paulo. Amigo Boas Alves de Oliveira. Severino Galdino, que é natural da Paraíba e mora lá no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. José Aparecido da Silva. Tony Trovisky Pereira, que é natural lá de São Mateus, no Maranhão. Zigomar Oliveira Matos. Helder Cavalcante, Mossoró, Rio Grande do Norte. Rosilda Silva. Odair Moura. Toninho Sanches. Joas Alves, Moto Uber, lá de São Luís do Maranhão. Jonas de Oliveira, Sítio Aceli. Francisco Sarafim, que é natural do Piauí e mora em Osasco, São Paulo. Juca Cândido Filho. Joseilton Souza. Nice Souza. Camper do Aron. José Altemir, que é de Altos, no Piauí, e mora lá no Rio de Janeiro. Humberto Lima. Egídio Bernardino, de Juazeiro do Norte, e mora em Maués, lá no Amazonas. Amigo Wesley Santos. Michel Mota. Paulo Manuel. Jackson Ribeiro, a tia mora lá em Piri, em Centro-Sé, lá na Bahia. Meu amigo Lúcio Mauro Leandro de Almeida, que é motorista caminhoneiro e hoje é motorista rodoviário interestadual. Que Deus abençoe você na sua jornada aí, meu amigo. Mora lá no mesmo bairro que eu moro, em Vila Velha. Barbosa Santos, Antônio Bonifácio, de Nova União, Minas Gerais. Guilherme Henrique, Nega Ferreira, de Feira de Santana, e a mãe é de Jaguarari, na Bahia. Leandro Vieira. JL Pneus, né, que é o Givanildo Lima. JL Pneus, lá de Santa Cruz de Cabralha, na Bahia. Daniel Silveira. Charles, motorista carreteiro, natural ali de Vitória da Conquista, é conhecido como Pescocinho. Pescocinho. E os filhos Pedro Henrique e Charles Filho. A Charles é natural de Vitória da Conquista e mora lá em Anagé.
Restaurante Andrade, lá de Boa Nova, onde é o churrasco de primeira, quilômetro 729 da BR-116. José Carlos Souza, Manuel Vitorino. Giovanni Silva. Zaqueu Elias Sampaio, de Boa Nova, Paraíso das Aves, né? Marquim, meu amigo Maurílio Brito, que é natural de Caraúbas e mora lá no Rio de Janeiro. Meu amigo Francisco Botafogo, que é de Mauriti, no Ceará, e mora em São Paulo. Ronaldo Silva. Wanderson Lacerda. Delmar de Mutuípe, Bahia. Elielto Pereira de Araújo, São Mateus, Espírito Santo. Alex, o Lequinho, Senhor do Bonfim, na Bahia. E da Marta e o esposo Bené Carreteiro, também de São Mateus, Espírito Santo. Antônio Carlos de Alvarenga, de Manhuaçu, Espírito Santo. O Zeca, natural de Capim Grosso, na Bahia. Caixote, a Lenda, Jardim América, Cariacica, Espírito Santo. Drailton Lima, de Piracema, lá em Afonso Cláudio, Espírito Santo. Luciene Silva. Márcia Ferreira, de Candeias, Minas Gerais. Irmão Luiz Augusto e a esposa Dona Aparecida, lá de Baraunas, no Rio Grande do Norte. Edmilson e Cristina. Edmilson é natural de Orobó e Cristina é natural lá de Olinda, no Pernambuco, e moram em São Paulo há mais de 19 anos. Antônio Silva. Marcos Genuíno, de Manhuaçu, Minas Gerais. Aí aqui já foi recuperado, falta a sinalização. Adeval Leandro dos Santos, né? Motorista aposentado lá de Lauro de Freitas. Silvio Olá. Agostinho Teodoro. Otoniel, trabalha na TSEA, lá de Contagem, Minas Gerais. Amigo Geraldo Andrade, lá de Aracaju, no Sergipe. Carlos Silva, de São Cristóvão, e Carlos Alberto, de Riachuelo. Tidinho, natural lá de Bananeira, em Silva Jardim, no Rio de Janeiro. E o filho Henrique, e mora lá em Araruama, na região dos Lagos, também no Rio de Janeiro. Francisco Lopes, lá de Piancó, na Paraíba, mora em São Mateus, São Paulo, é motorista de bitruque. 30 anos de profissão. Segundo ele, eu tenho a memória boa, porque ele fez, ou faz, né, Rio de Janeiro, São Paulo já há muitos anos. Tem cidades que ele já passa muitos anos e não lembra, ou não grava o nome. Eu sou bom de memória, rapaz, graças a Deus, eu sou mesmo. E eu sempre gostei de geografia, meu. A pessoa que gosta de geografia, ele fica inteirado de geografia, por isso que eu consigo gravar tantos nomes de cidade assim. E nome de pessoas também, né? Geografia, história, quem for bom nisso grava mesmo. Pode não deve nem ter passado no lugar, mas sempre tá interagindo ali. Aí não esquece não. Antônio Rodrigues e a Dona Maria Teixeira. Ele é natural de Jordana, em Minas Gerais, e mora em Paulista, no Pernambuco. Muito obrigado pelo apoio, reconhecimento e pelos elogios, viu? Muito obrigado. Francisco Valdo Ferreira, que é de Marizal, do Rio Grande do Norte, e mora lá
em Belford Roxo, Rio de Janeiro. Paulo Gomes é meu fã, já trabalhou em Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo, Espírito Santo. Muito obrigado. Meu amigo Paulinho, aí ó, isso aqui você conhece de muitos carnavais, né? Aí ó, tá totalmente diferente, mas não tem tempo, eles estão reformando aí. Antigo Flecha, né? Antigo Posto Flecha. Ainda falta uma beiradinha ainda para eles inaugurar isso aí, ó. Colocou lavador, dá uns lavador aí, vai ser bom. Mas vamos lá, Paulo César da Silva, Eloy de Castro Souza, o Eloy de Irupi, né? Irupi, Espírito Santo. Vivaldo Santana, Maria Nunes e o esposo Jaime Correia, Mauro Martins de São João del Rei, Minas Gerais. Tô chegando aí no posto fiscal, vou ter que parar aí. Roberto Nóbrega de Oliveira, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. O Anderson Dimas da Silva, José Messias, o Emerson Alvarenga, Charles Pereira, de São Paulo, capital. Parar na fiscalização aqui. Joel, da Aventura da Bike, que é natural lá de Santa Inês, no Maranhão, e mora em Campinas, São Paulo. Walter Oliveira Macedo, lá de Belo Horizonte. Valdeci Alves Pereira, que é natural de Atalé, Minas Gerais, e mora lá em Ibirité, Grande Belo Horizonte. Fazer uma parada aqui obrigatória, mas é ligeiro. Os carros da fiscalização, que a pedra caiu em cima, tá toda amarrotada ali. Foi subir na balança, os carros estavam do lado da balança, a balança afundou, caiu em cima de 2 carros da fiscalização. Graças a Deus que não tinha ninguém dentro, e ninguém passando também. Aí uns camaradas, tomara que caísse em cima deles, que o papai tá doido, Deus me livre, rapaz. Graças a Deus que não caiu em cima de ninguém. Se a gente também que tá passando, qualquer um, né? Ou um cachorro, um negócio. Ainda bem que só carro de fiscalização, coisa que o governo mais tem é dinheiro para comprar. Vamos lá, carimbar a nota, mostrar, né? Apresentar. Vamos lá. Mas o que eu tava dizendo sobre o acidente que aconteceu ali, o camarada fica falando besteira. Eu não desejo mal pra ninguém, não, que é chato esse negócio de fiscalização. E eu costumo dizer, se tiver lugar pra parar certinho, beleza. O problema é que aqui, de vez em quando dá fila que vai lá embaixo, isso que eu acho errado. Agora a questão de parar, eu não importo não. Parar a gente tem que parar mesmo de vez em quando. O negócio tem estrutura, né? Mas eles também não são culpados. Aí nem por isso também ficar desejando mal pro pessoal, né? Por causa disso, eles são mandados. É igual a gente, eles também são. É igual agora, tem só a dona Teixeira ali olhando as notas e sozinha. Aí tá aquela fila de motoristas, aí a fila de caminhão já cresceu lá pra trás, ó. Mas ela não é culpada. Aí tem uns números ali da ouvidoria, não sei de que, é só pegar e ligar, mas ninguém liga, só fica ali falando no ouvido da pessoa e atrapalha a mulher mais a trabalhar ainda. Ela não tem culpa. Ela não pediu pra ficar ali sozinha. Aliás, é até ruim pra ela, né? Uma pessoa só ali pra atender os 1000 motoristas por dia. É porque alguns ali estão tomando café, batendo papo. Mas o correto era o quê? Colocar mais gente, né? E espaço pra parar. Mas ali não, aí vai aquela fila pra pista. Mas eu não culpo eles não, porque eles são mandados. Isso é culpa do governo, né? O quintal todo quebrado, aquilo ali tudo arrebentado. Mas é assim mesmo. Fazer o que, né?
Eu não, igual eu digo, eu não arrisco passar porque eu não tenho ordem para passar. E não tem nada errado também ficar escondendo. Então eu prefiro esperar um pouquinho ali, uns 10 minutos, 15, ou até mais um pouco, do que correr o risco de ser chamado a atenção, né? E criar um problema grande ainda. Mas vamos lá. A chegada de Vitória da Conquista, já tá dando para avistar a cidade. Mandar um alô para o Ricardo Barbosa, que mora lá em Betim, perto da Fiat. Fernando Reis e Global Truque de Betim, Minas Gerais. Meu amigo Boas Alves de Oliveira, lá do bairro Pirituba, lá em São Paulo. Oliveira na BR. Jonas Manuel, Edmundo Dornelles, Vander, taxista, e a esposa Miriam, lá do bairro Ibis, em Vila Velha. Laura Fauer e Francisco Fauer também, do bairro Ibis, em Vila Velha. Amigo Betão, lá de Coqueiral de Itaparica, também em Vila Velha. JR Piscina. JP, que é o meu amigo Júlio Pereira. Gilmar Batista, que é de Ilhéus, lá no sul da Bahia, e mora em Aramina, São Paulo. Inácio Silva, lá de Aracati, no Ceará. Hamilton Santos, Alain Ribeiro Brandão e o Silvio Souza. Idailton Martins Costa, Beatriz Oliveira, Paulo Pereira de Coimbra, Minas Gerais, Isabel Pereira, Antônio Franz Covia, Marcelo da Silva, que é de Austin, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e a esposa é de Camacan, no sul da Bahia. Omir Silva Júnior, amigo Manuel Barros e toda a família, né, lá de Macuré, povoado de São Saité. E Hamilton Emílio Barros, irmão do Manuel Barros. Marcelo Luiz, Simão Moreira, lá de Sorocaba. Rena Estrada, Jair Matheus Javan, de Timóteo, Vale do Aço, Minas Gerais. Edmundo Alves dos Santos, de Salto da Divisa, lá do Baixo Jequitinhonha, Minas Gerais. Muito obrigado pelos elogios. Eduardo Campos Padilha, Eduardo de Curitiba. Rony Oliveira, José Roberto Barbosa Moto, lá de Teolândia, no sul da Bahia. Eronildo Dantas Bittencourt, de Itapecerica da Serra. Eu disse que Teolândia é sul da Bahia, mas não é baixo sul. Gandu e Teolândia é baixo sul da Bahia, mas é Bahia, tá valendo. João Batista Eugênio, de Coronel Fabriciano. Ivan Caficiemes, Helder Dias, de Feira de Santana. Samuel Becker, muito obrigado pelos elogios. Marcílio Moraes, Tatuapé, São Paulo. Wellington José de Souza. Rosenilda e o esposo José Pedro, também lá do Tatuapé, em São Paulo. Eronildo Dantas Bittencourt, lá de Itapecerica da Serra, em São Paulo, cidade que meu amigo João Alves mora, né? José Magalhães, Valdir Rodrigues,
Silvio Silva de Jesus, Roberto Gabriel Zacarias, Irene Maria, aqui na Polícia Rodoviária Federal. Acho que hoje eu vou passar pelo contorno, que faz tempo que eu não passo, né? Ou do que vai pro sul da Bahia. Hoje não vou passar pelo da esquerda hoje não. Mas conforme eu digo, tanto faz. Tanto por um quanto por outro. Eu gosto de passar no que vai sentido Anagé, né? Mas eu não sei não, vou pensar ali até eu chegar ali. Edivaldo Barbosa, Márcio e 2. Lina La Serena, lá do Chile. Forte abraço, que Deus abençoe sempre. Esteban Andres, também do Chile. Jairo Gregório, Vantuil Augusto, Eberson Raildo, lá de Custódia, no Pernambuco, e mora em Macaé há 34 anos. Maria Rita Vicente, Cleviton Santos, Washington Santos, Washington Pereira e a esposa Luzia, lá de Água Doce do Norte, noroeste do Espírito Santo. José Barbosa, Laura Souza, Ari Videomania, Renato Pereira, o José de São Vicente, é natural de Pirapiranga, na Bahia. Lúcio Barreto, Odair Moura, Daniel Silveira de Taitinga, Ceará. Luiz Antônio Manzoli, Assis 948, Adriano, lá de Castelo, Espírito Santo. Eu vou passar pelo contorno que vai pro sul da Bahia hoje, para dar informação do lado de cá. Faz tempo que eu não passo por aqui, mas mais perto da casa do meu amigo Viagem Musical. Esse de cá, né? Eu acho que o acesso aí à sua casa é a Avenida Juraci Magalhães, né? É isso mesmo. Eu sempre vou por lá, como eu digo, né? A maioria das vezes, mas hoje eu vou por aqui. Meu amigo João Alves costuma passar aí por dentro, que ele engana com esses contornos. Dá pra você dar uma olhadinha direitinho e sair pelo de cá também, se você quiser. Mas passando também pelo centro aí, sai do lado de lá também. Tem quebra-mola, semáforo, mas aqui também tem quebra-mola. E só não tem semáforo, mas quebra-mola tem. Depende da hora, né, e da sorte, né? Fizeram até uma recuperação aqui. Faz tempo que eu passei por aqui. Eu passo sempre pelo de lá, pelo outro. Agora a distância eu não sei qual que é mais perto, ou se é a mesma distância, eu nunca marquei. Mas vamos lá.
Mandar um alô para o Genival Alves, que é lá de Luziápolis, né? Campo Alegre, Alagoas. Do Zé Roberto Caes, que é de Palmares e mora lá em Ribeirão Preto. Faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 26 de dezembro. Cláudio No, lá do posto Paraíso, em São João do Paraíso. Meu amigo Paulo Lima, lá do posto Serral, em Itamaraju. E Paulo Schurek, lá da borracharia do posto Serral. Paulo Sérgio da Silva Eletrônica, também de Itamaraju. Severo e Cristina, também de Itamaraju. Eu, Júnior Ramos, Gaguinho de Lafayette. Jesus, meu amado. Mandar uns abraços aí para Carolina com K e a irmã Juliana e a mãe Dona Madalena e a avó Dona Maria Concebida, lá de Pacaraima, em Roraima. Que Deus abençoe vocês sempre. Laudemar AB, lá de Eunápolis, no sul da Bahia, e mora em Itabela. Senhora Cis Soares, que é de Eunápolis, no sul da Bahia. Germano Moura, de Boqueirão, na Paraíba. Reinaldo Rodrigues. Genivaldo Costa dos Santos, natural de Campina Grande. E Carlos Tavares. Evandro Matias, de Pilar, Alagoas. Aí aqui que é o acesso ao sul da Bahia, né? Itabuna, Ilhéus, aí vai Itambé. E vai embora aí. Descer a serra, aí desce pro lado da Serra do Massal. Vamos pintar nas faixas ali. A polícia rodoviária tá saindo de lá. Aí pega a direita aí e vai descendo e embora aí, ó. Amigo Aldo Braga, lá de Ubaitaba, terra da canoa. E Alex Pereira, também lá de Ubaitaba. Heraldo Cabral, que é de Queimadas, na Paraíba, e mora lá no Rio de Janeiro. É, meu amigo, faz um tempinho eu passei lá em Queimadas no Carnaval, no São João, no mês de junho. Depois não fui mais. Eu até iria, mas resolveram trocar lá. Essa viagem seria pra lá, mas aí não sei o que deu lá, que sei que cancelaram lá. Eu não perguntei por quê, mas vamos lá. Assim que for, eu vou estar gravando lá na região, né? BR-104. Vanderlei de Murici, lá em Alagoas, que também é onde passa a BR-104. Gustavo Rocha Claus. A Irene Maria é de Olinda, lá no Pernambuco, e mora lá em Limeira. Bruno Justino. Geraldo Nascimento, motorista carreteiro aposentado, veterano, conhece tudo aqui como fosse a palma da mão, né? Como dizia minha avó, né? Conhece igual a palma da mão. E aposentou, e aposentadoria merecida, que Deus te abençoe sempre aí, viu, amigo Geraldo Nascimento? Assisti muito seus vídeos aí das viagens e tal. Veterano e um exemplo a ser seguido, viu?
Geraldo Nascimento. É muito conhecido e tem muitas amizades também, né? Como eu também tenho, graças a Deus. Marcelo Souza Ribeiro. Aparecida Garcês Fonseca, lá de Cobraice, Conceição da Barra, Espírito Santo. Gilberto Silva. Raimundo Bonfim e a esposa Lindinalva Bispo. Gostam de vídeos longos, muito obrigado. Os meus são bem longos mesmo. Tem hora que até é demais. José Geraldo, lá de São José do Calçado, Espírito Santo, e mora lá no Rio de Janeiro. Tropical Minas 96.1. Félix Fusa, de Irajá, Rio de Janeiro, e a dona Zezé, que é mãe do Félix Fusa. Que Deus abençoe vocês sempre. Valmir Jesus, São Bernardo do Campo, São Paulo. Agostinho José dos Santos, Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano. Sérgio dos Santos, lá de Itamaraty, lá na Bahia. E amigo Zenailton, também lá de Itamaraty. O Marcelão, né? O Marcelo Carreteiro, que eu conheço pessoalmente, também de Itamaraty. Chico Rezende, Timóteo, Minas Gerais. Jorge Luiz Vieira. O meu amigo Marcelão, os irmãos, né? Os irmãos do meu amigo Marcelo, a irmã Jaqueline e os irmãos Jackson, que também são de Itamaraty, lá no Baixo Sul da Bahia. Carlos Alexandre, que é R.A. Xandão, e toda a família. Cachoeiro do Tapimirim, forte abraço, meu amigo, que Deus abençoe você e sua família sempre. Roterdã Amaral. Vamos Assessoria, Campo Grande, Caracica, Espírito Santo. Canal Mauricinho de Sumé. João Rodrigues de São José do Rio Preto. Adão José dos Santos, lá de Mutum, Minas Gerais. Aleph Amaral Gomes, de Serra, Espírito Santo. Roque, de São Vicente. Elton, rádio local. Carlos Antônio, foi motorista da Águia Branca. Durval Andrade, fã de caminhoneiro, muito obrigado aí pelo apoio de sempre. Jean Ruiz. Benilson Oliveira. Marcelino de Emerlino. João Igreja e a filha Larissa Igreja, lá do Rio Branco do Acre. Jorge Pruxo, de Cachoeiro do Tapimirim, Espírito Santo, muito obrigado. Francisco Carlos, de Sorocaba, São Paulo. Prats 3976, que é motorista de Simões Filho, Bahia. Isailton Guilherme. José Antônio de Aracaju. Carlos Anola, de São João del Rei, Minas Gerais. Rodrigo Dias, de Muniz Freire, Espírito Santo. Gilberto Silva, de Pernambuco. E o Pedro José. Ítalo Paulo, que é autista, que é de Itamarandiba, Minas Gerais. Vanusa Costa e o filho Luan, que também é autista, lá de Correntina, na Bahia. Assiste todos os meus vídeos, muito obrigado. Aldeir Reis. Maria Pereira. Alberto Carvalho, muito obrigado pelos elogios e o apoio e reconhecimento. Cleiton Santos, lá de Barro Preto, no sul da Bahia. Anúncios 368, Betim, Minas Gerais.
Cláudio Roberto, Marcos André Ola, de Campina Grande, na Paraíba. Ilso Tadeu, de Tijuco Preto, Domingos Martins, Espírito Santo. Thiago S44, São Gonçalo do Rio Abaixo. Zenilda Santos, também de Domingos Martins, Espírito Santo. Francisco Paiva, QRA Vovô Atleta. Tati Silva, de São Mateus, Espírito Santo. Aguinaldo Monteiro, de Mendes, lá no Rio de Janeiro. Gilson Martins, seu Gigi, que é da natural aqui de Floresta Azul, e mora lá em São Paulo. José Magalhães. Geraldo Andrade, ex-boiadeiro, conhece bem essa região toda aqui. Zezé Costa. João Oliveira Sobrinho, motorista aposentado da Itapimirim e mora em Santo Estevão. Ailton Costa de Freitas, também de Santo Estevão, no Poço Pau de Vela. Haroldo Silva Rodrigues. José Valdec, o José de São Paulo. Weslano Bezerra. Laricéia Cavalcante. Adriano da Cruz. Acles José. Renato Bezerra. Soraya Silva. Nivaldo Tenório. Léo da Mídia. Paulo Henrique. Evair Cândido, lá de Cacoal, Rondônia. E o Carlos Rousson, lá de Cacoal, Rondônia. Cícero, lá de Juazeiro do Norte. E a irmã Sueli. O Cícero é do Juazeiro do Norte e mora lá em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, há mais de 27 anos. Toninho Bangu e o neto Pedro Luca, que assiste os meus vídeos junto com o Toninho Bangu. Muito obrigado, abraço para vocês, que Deus abençoe sempre. O Pedro Luca tem 9 anos. Jackson Vanucci. Aloysio Trindade, de Embu das Artes, São Paulo. Minha amiga Eldinha Souza, que é natural lá de Formosa, no sertão da Bahia, e mora em Uauá, que é capital do bode. Uauá, na Bahia. Josemar Magalhães gosta dos meus vídeos longos, e são bastante mesmo. Muito obrigado. Arley Agrano, o pedreiro compositor, amigo Iremar e a esposa Nalva, também lá de Benegó. O Bira, da barraca do Bira, lá de Benegó, e a esposa Jane e os filhos. Muito obrigado. Amigo Dudé, lá de Euclides da Cunha, do povoado de Sintonia. Iago Madeira
E o Natan, lá do povoado Lagoa da Vaca, também, de Euclides da Cunha. Ulisses Batalha, de Contagem, Minas Gerais. Leandro Oliveira. Wellington BR, natural de Goiânia, Pernambuco, e mora lá em Extrema, Minas Gerais. José Magalhães é natural lá de Ilhéus, no sul da Bahia, e mora em Vila Velha, na cidade que eu moro. Darlan Leal. Oswaldo Souza. Helena Santos, de Cerro Corá, lá no Rio Grande do Norte, está na Guiana Inglesa. Me acompanha há algum tempo. Muito obrigado. Aí, moço. Não dá não. Não dá não. Vamos esperar. Vai voltar. Pode voltar. Jorge Aparecido, de São Paulo. Luiz Gonzaga Ferreira. Fátima Batista. John Nascimento, Dias Dávila, lá na Bahia. Vera Lima e o esposo Edrísio, que moram em Ilhéus, assiste todos os meus vídeos. Muito obrigado. Adriano Salmos, motorista carreteiro. Roseranato, Prejetuba, Espírito Santo. Daniel Barros Oliveira, de Cachoeira Tapimirim, Espírito Santo. Aldeir Reis, São Paulo. Orsano e Valcenira, que é natural de Souza, na Paraíba, e mora em Barra do Sul, Santa Catarina. Vivaldo Garcia. Dilson Oliveira, de Pé de Serra, na Bahia. Elizabeth Alves, de Eunápolis, no sul da Bahia. Astral Veículos Multimarcas. Raildes Reis, Joelson Oliveira. Eric Rodrigues BR. Dalva Rodrigues. Amigo Gabriel, lá da borracharia, né? Lá em Mascote. Que Deus abençoe você e sua família sempre. Luiz Antônio, de Fortaleza, Ceará. Antônio Vieira, da Fazenda Tanques, da BR-116. Também no Ceará. A Johnny, de Nova Friburgo, e o esposo José Antônio. Forte abraço. Elaine e o esposo Júlio, de Nova Lima, fizeram uma viagem aqui para Porto Seguro através dos meus vídeos. Muito obrigado, fico feliz por estar colaborando. José Teixeira, de Macaé, no Rio de Janeiro. Antônio Carlos Lacerda, de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Eu vou descarregar lá embaixo, onde tá aqueles galpões lá, ó. Aqueles galpões, né? Lá embaixo. Tem que dar a volta lá, tem uma entrada aí, é um distrito industrial. Distrito industrial. Senhor João Coutinho e a esposa Dona Tarcisa me reconheceram aqui. Aqui não, né? Lá no Poço São Marco, lá na saída de Vitória da Conquista.
e são moradores lá de Serra, Espírito Santo. Senhor Domingos, lá de Aquiraz, também me reconheceu lá em Cabrobó, no posto Vila Bela, lá em Murici. Senhor Domingos de Aquiraz, que Deus abençoe o senhor e a família sempre. Cassiano na BR, Chico Tropical Gol, Adão Araújo de Tupanatinga, Pernambuco, Haroldo Silva Rodrigues, Regis Pavão, Francisco Agazaneu, Carlos Farias, Dodô de São Paulo capital, Hudson de Brasília e o José Guedes, Amanda Silva, José Geraldo de Araújo e o Cauã, Maria Sueli, professora aposentada, tem um canal no YouTube, Sueli Cozinhando com Amor. Gabriel Marcos Santos, assiste muito os meus vídeos, muito obrigado. Francisco SX5, Sérgio Rezende Pimentel, Tiago Garcia da Silva, Café José Mariano, tem um canal no YouTube. O Edson Costa, Elias Luiz Leite, Sidney BR 232, Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. Louro da Carretinha, lá de Massauaçu, também no Pernambuco, na PR 45. Rodney Lenk, Blene Murilo, amigo Gil Torres, né, que é daqui de Vitória da Conquista e é natural lá de Escada, no Pernambuco. Paulo Falque, Raimundo Bonfim, Ney Gomes, do Caçulinha, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Eu vou entrar aqui, ó. Jorge Medeiros Silva. Aqui. Pronto. Saí da 116. É Distrito Industrial. Brandão Matos de Padre Paraíso e mora em São Paulo. Sandra e Luiz Antônio de Governador Valadares, Minas Gerais. Passei por aí ontem, viu? Mas pela 116, não foi pela 381, onde você me viu da outra vez, não, né? Alessandro Campos, Vitor Regis Silva, de Montes Claros, e mora lá em Zurique, na Suíça. Vivaldo Santana, de Salvador, e mora em Feira de Santana. Aparecida Gomes, Karina Cabral, de Ribeirão das Neves, Grande Belo Horizonte. Tô chegando, viu? Tô chegando aqui no Distrito Industrial. M. Fernando, Décio Soares, Milton Torres e Márcio MJ. Senhor Genildo Oliveira, motorista carreteira aposentado, me reconheceu lá em Jardim de Moeiro, na Serra. É morador de Porto de Santana, é natural de Penedo, Alagoas, e mora lá em Porto de Santana. É um filho carreteiro da Sul Continental.
É o Fagner. E o neto Riquelme. Que Deus abençoe o senhor e a família sempre. Aí lá na frente tem um restaurante. E eu vou entrar aqui, ó. Ó, já. Segurança já abriu o portão. Aqui é assim, o quintal ali é... O de cá é calçado, não, o de lá onde eu vou não é, mas... Pelo menos tem espaço. Esse negócio de ficar... tendo trabalho para encostar, nem nada. Tem espaço ali à vontade. É. Bom, carreta nenhuma, não tem nenhum aí não. Será que vai ser verdade o que a moça falou? Mas às vezes não tem espaço, é pessoal assim mesmo. Vamos ver, vou torcer para que tenha, né? Que aí libera logo e sai fora também disso aqui. É, tem um quintal grande, pode ficar aqui em qualquer lugar, tem umas árvores pro lado de cá. E não tem esse negócio de ficar no meio da rua, ainda tá de bom tamanho, né? Que espaço tem. Isso aí é ureia. Ureia. E o cara me deu uns 30 quilos desse negócio pra colocar nas plantas em casa. Levei um bocado. Uma quantidade boa. Vou lá apresentar a nota e já já eu retorno. Escutar para ver o que vai dar. Bom, ficou assim. O camarada que olha a nota ainda não chegou. E o camarada já me falou ali que a câmera tá cheia. Mas vamos ver, é calça curta. Outra coisa que minha avó falava, quando o camarada não é nada, é calça curta. Calça curta que me falou, você vai descarregar não que a câmera tá cheia. Mas não sabe de nada, isso aí é calça curta. Vamos aguardar o chefe chegar aí pra ver. E eu vou tomar água agora, molhar a palavra e tomar um café melhorado. E não vou esquentar minha cabeça. Mas tudo de bom a todos. Até os próximos vídeos.